Hoje é dia 12 de abril de 2022 e este é o episódio 190 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o asterisco. Olá, Diogo. E o Copérnico. Olá, Diogo. E hoje temos, de facto, e voltamos a ter pessoas muito ilustres, o asterisco que vocês veem todos os dias quando preenchem passwords, e o Copérnico, um famoso filósofo, acho que nessa altura ainda era filósofo o termo técnico, porque ainda não havia ciência. Como estão? Tiveram semaninhas boas, ou foi uma semana só que é uma semana cada um. Pronto. Podes começar, asterisco. Asterisco, faz favor, não quer cá intimidades. Sim. Não, olha, estava aqui a ver, de facto, quando descobri quem é que ia fazer podcast connosco, que era o Copérnico, veio-me logo à cabeça a conversa de há pouco das ações da EDP e da Copérnico, a cooperativa uma cooperativa verde que tem alguns projetos. Eu não vou-me alargar aqui, senão depois tu zangas-te comigo, mas tem alguns projetos ligados à produção de energias verdes e à rentabilização. Mas pronto, mas de resto sim, foi uma semana, estou com a voz ligeiramente embargada. Devo ter apanhado. Mas é da emoção? É muita emoção, sim. Não, acho que foi mesmo só uma corrente de ar ou coisa do género. Estou um bocado afetado, mas de resto foi uma semana porreira. Tenho aqui algumas novidades. Não sei se me deixas começar já, Diogo, ou se vamos dar a volta aqui pelo Miguel. Vai já. Só quero fazer notar que o Copérnico, e quem é patrono pode ver, está no meu escritório. É verdade. Portanto, é a figura mais ilustre a visitar o meu escritório, a seguir a mim, claro. E assim que eu descobri que vocês iam fazer isto juntos, eu afastei-me o mais que consegui do teu escritório. Exatamente, porque havia sempre o risco de contágio. Exatamente, que o espaço é pequeno demais para 3 tão ilustres pessoas. Não, aliás, é uma questão de redundância também, não é? Bom, mas olha, tive a fazer alguns avanços um processo que foi simples, não fosse um azelha de meia-noite, na configuração do meu sistema de alarme apoiado em Home Assistant. Era uma coisa que eu já tinha, ou seja, tinha os gingarelhos, já tinha até colado já tinha posicionado num sítio fixe, ainda não me tinha dado ao trabalho de configurar. Neste momento já tenho um sistema, ou seja, já consigo armar e já consigo ser notificado. É um alarme silencioso nesta altura, portanto, pessoas que me estejam a tentar assaltar a casa, eu ainda tenho o meu alarme convencional e ruidoso e tenho como adicional o meu alarme silencioso, em que só eu é que sou avisado. Aviso já que vocês, se quiserem anular o meu alarme silencioso, vão ter que fazer um pad e paper por toda a minha casa, porque uma das vantagens que existe em tu teres sensores e sensores Zigbee que gastam muito pouca bateria é que são baratos, cada sensor custa cerca de 10 euros, tem um autocolante que tu colas nos sítios que entenderes, portanto mesmo que tu olhes e vejas um sensor no teto, porque é o sítio normal para estar, até porque depois a ideia será controlar luzes com o mesmo sensor. Agora existem outros que eu tenho espalhados em sítios um bocadinho menos convencionais, portanto e se alguém quiser de alguma maneira anular, vai ter que fazer um pad e paper por toda a casa e vai ter que encontrá-los todos para anular o sistema. Mas pronto, mas essencialmente foi isto. Tenho a parte do azelha, importa dizer também, ou seja, isto é arrumação a mais. Para quem está familiarizado com o Home Assistant, tu podes ter tudo no mesmo fecheiro de configuração e fica uma coisa gigante e até ingerível. Ou então vais fazendo includes e vais espalhando a tua configuração pelos vários fecheiros. Pois eu tive algum tempo de volta das minhas alterações, porque fazia alterações no YAML do alarme, até me aperceber, mas que as alterações não eram efetivas, até eu perceber ao fim de algum, não vou dizer quanto, mas ao fim de algum tempo, que tínhamos esquecido de fazer o include desse YAML. Portanto eu estava a fazer alterações ótimas no fecheiro,
mas os sistemas são espertos, mas não são inteligentes, portanto, sem include do fecheiro era difícil, portanto, e foi a única coisa que, dá para rir, eu sou a pessoa que dá o peito às balas. Mas pronto, fora isso, sem esse percalço. Espera aí. Quantas horas? Mais ou menos de 2? Estavas distraído quando eu disse, eu não vou dizer quanto tempo foi, e eu sou um gajo coerente, não vou dizer quanto tempo foi, até porque foi trabalho intermitente, portanto não tive de volta daquilo, diz que acordei até que me deitei, portanto fui fazendo por arranques, pausas, pensar o que é que pode estar aqui a funcionar. Muito bom. Mas olha, está a funcionar, que é uma coisa porreira. Já tenho mais uns quantos encomendados, alguns sensores, porque, ou seja, depois de partires pedra, acrescentares é extremamente simples e basicamente é isto. Estamos a conversar. Tenho também na calha, mas isso deixo para um próximo episódio, o sistema de câmaras que vou, em princípio, instalar. Já andava a pensar nisso há algum tempo, só que tomar decisões a este nível é para mim muito complicado, mas nesta altura, empurrado aqui por alguém que, pelos vistos, já dedicou mais tempo à investigação do que eu, me ajudou a escolher, mas é como digo, deixo isso para a próxima, para um dos próximos, não será já o próximo, mas para um dos próximos episódios. Muito bem. Já tens uma assistant? Copérnico? Não, eu não tenho nada que justifique ter uma coisa dessas. Ok. Então não tens, eu vejo fotografias do teu escritório. Não que não justificava. Mas não, PCs não vais meter o Open Assistant de PCs, pá. Então porquê? Olha, eu tenho uma automatização, eu já falei aqui sobre isso, eu tenho uma automatização simples. Tu não estás a trabalhar entre as 10 da noite e as 6 da manhã, digo eu. Tu tens um exemplo. Podes perfeitamente desligar os sistemas que tens no teu escritório, o ambiente agradece. A tua fatura da luz também. Não sei se és tu que pagas a conta da luz. A maior parte do que está no meu escritório está quase sempre desligado. Certo. Mas o tempo que eu estou no meu escritório a fazer coisas que não têm nada a ver com trabalhar e que muitas vezes é bem fora de horas, é demasiado irregular para justificar automações. Olha, tenho um botão no meu telefone em que faço assim, trabalhar, e assim que eu carrego no botão, ligo a luz do teto, abro os stores, ligo a eletricidade que tenho na minha secretária, faço uma série de coisas e tenho um botão contrário, ou seja, quando paro de trabalhar, isto permite fazer, ou seja, não tens que fazer automatizações por hora, não, isso é demasiado. Sim, mas olha, os stores são manuais. A luz ligo quando passo pela porta. E o resto, quando me vou deitar, faço suspend ao computador. Pronto. Não acho que justifique. Se eu tivesse mais coisas, sim, mas de momento não justifica. Sou muito tradicional nessas coisas, o que não quer dizer que não me sinta fascinado e interessado pelo tema. Só não é um tema, uma atividade que eu pratique. Ok. Eu por acaso tenho uma pergunta para te fazer, Diogo, que eu já lancei e já sei que então não sou a única pessoa que está atrás disto. Uma das coisas que acontece naturalmente quando começas a ter muitos dispositivos e começas a conseguir controlar muitas coisas é quereres ter, dependendo do tamanho da tua casa e dependendo da forma como interages com a tua casa, mas é teres alguns ecrãs que te consigam controlar partes da casa, seja informativo, seja mesmo de controle, acender e fechar luzes, seja o que for. E nesse sentido, um pouco ao contrário daquilo que falei não sei já se foi na última semana, se foi na outra antes, estou comprador a um preço que seja minimamente eficaz, como é óbvio, não vou estar a gastar um balúrdio, não quero um topo de gama. Queria um tablet qualquer, uma coisa para aí com 10 polegadas, portanto o ideal seriam uns BQs. Uma coisa que eu pudesse flashar com o Bport, porque a única coisa que ele precisa de fazer é abrir o browser. Eu não sei se o Bport se consegue fazer auto-launch de aplicações, ou seja, se eu consigo abrir, quando liga, abrir logo o browser e abrir logo naquela... Abrir na página será fácil, desde que tu definas como página principal. Exatamente. Ou basta teres a configuração do browser para abrir na página que as mesmas tabs que tinha abertas. Ou isso, exatamente. Mas tu conheces mais algum modelo além dos BQ, do HD e do FHD que corra convenientemente o Bport
E que se consiga comprar relativamente barato. Não tem que ter bateria válida porque aquilo será para estar sempre alimentado, portanto não... Não, conheço aquele da Lenovo que falámos aqui há uns episódios, Sim, o mas M10, exatamente. mas eu não consigo encontrar à venda, já procurei. Olha que eu comprei um M, mas eu se calhar não sei qual é a geração. Lá está. Não é só a geração, é o modelo específico, que eles têm muitos Exatamente. diferentes Sim. e encontro outros que não encontro. Em Portugal, pelo menos. E é o outro que nós falamos já várias vezes também recentemente, porque recebeu um porte. Jiangxiong, ou como se chama aquilo. Só que já não se fabrica e a empresa está em maus lençóis. Portanto, talvez consigas comprar em segunda mão. O ideal é sempre em segunda mão, ou seja, para conseguir mesmo os BQ, a empresa também já não existe. Sim, mas terias de procurar mesmo no eBay. Para o eBay, pois. Só que isso eu acho que é demasiado poderoso para o efeito que tu queres. Ok. Estás a falar do tal recente, do tal e provavelmente da empresa que está em maus lençóis. Sim, Jingpad. Podes experimentar. Há telemóveis com ecrãs grandes que se calhar servem também para o propósito. Já consideraste isso? Parece-me pequeno demais. Eu queria uma coisa para ir com 10 polegadas, para ter conforto suficiente e para arrumar informação variada. Porque senão não quero andar para trás e para a frente, porque há uma coisa que as páginas do Home Assistant, pelo menos atualmente, não fazem, que é swipes. Se desse para fazer swipes, fácil, ou seja, olhando para, interagindo da forma mais simples possível com um ecrã, se tu tens várias, vamos lhe chamar páginas, se deslizasses facilmente para a esquerda ou para a direita e atualizasses a página, estava fixe. Mas não é o que acontece, ou seja, tu tens que desenrolar da esquerda o menu e escolher, ou então lá em cima um bonequinho pequenininho e trocar. Não é o ideal, portanto, aquilo que eu queria era uma coisa simples. Portanto, nesse sentido, eu vou trabalhar apenas com um único painel, ou seja, não ter painéis para deslizar. Com um único painel, convém que o ecrã seja minimamente, tem ter alguma dimensão para ter conforto. Eu estive aqui a pensar se havia alguma forma de fazer isso que tu queres. Eu sei que há aplicações como uma que substitui os escopos, que é lançada quando arranca. Agora, pelo que eu estava aqui a olhar para as definições e para o Twig Tool e não vejo lá nada que permita fazer isso. Portanto, não sei se será alguma coisa com código. Portanto, eventualmente haverá, olhando para o código dessa aplicação, deve dar para perceber como é que se faz. Ok. Sim, ou seja, se for uma coisa para configurar uma vez, config and forget, eu não me importo. Aquilo é para fazer uma vez na vida, fica feito. Se for uma coisa para que necessite muitos passos, ou que tenha que se fazer a cada flashada, ou a cada upgrade, aí já tira um bocado a pica. Mas pronto, está bem, olha, vou estando atento. Também não é o fim do mundo, porque eu consigo tirar a ecrã de bloqueio. Portanto, não é o fim do mundo quando o tablet reinicia, tocar nele e eventualmente, não sei. Queria o mínimo de esforço possível, mas ainda assim estou disposto a fazer algumas cedências. O Miguel está ali com uns ligeiros problemas técnicos, mas que a gente já ultrapassar. Entretanto, aproveito eu. Na senda de carregamento de laptops ThinkPad, em que tu aqui há umas semanas falaste ia-te perguntar isso mesmo, sim. Exatamente, de um dispositivo que tu compraste para adaptar USB-C para Thin Charger. Sim, Thin Charger do ThinkPad. Eu comprei também uma coisa desse tipo. Aliás, comprei duas, uma para ter em casa, outra para andar na mochila. Que é para não ter de deixar andar a tirar e pôr o de casa. E assim Exatamente. tenho é mais prático, creio eu. E inicialmente, ao experimentar, eu pensei que ele não conseguia carregar, mas na verdade ele carregava perfeitamente e, além de carregar, carrega bem depressa até.
tão depressa como com o carregador oficial Sim. São do 65 watts. próprio portátil. Yeah. Sim. Porque eu tive a ver, e o Pine Power faz também 65 watts, portanto, Sim. neste porte. Portanto, Yep. portanto ele está bem fixe. É mais uma ferramenta para o nosso arsenal. E, além disso, nós estivemos a conversar no Twitter com o Bruno Miguel. Isto já foi há 2 semanas ou coisa assim, a propósito de uma descoberta que ele fez, porque não houve suficientemente este podcast. Ele descobriu a extensão Temporary Containers para Firefox. Não sei se te lembras disso, dessa conversa. Sim, claro. E a propósito disso, falámos de outras extensões. E tu reparaste uma coisa que eu não tinha reparado ainda, que é que uma das extensões que eu recomendei já não tinha atualizações há algum tempo. Eu fui investigar e contactei pelo Twitter o developer. Ele é um ex-funcionário da Mozilla. Ele fez várias extensões, entre ela o Merge Windows, o New Container Tab, o Container Steam, a Think Privacy. E ele disse que isso era no âmbito de uma prova de conceito das APIs do Firefox para verificar que elas funcionavam da forma esperada. Mas que a certa altura, já depois dele sair da Mozilla, perdeu acesso à conta de developer das extensões na plataforma da Mozilla, e que isso levou a que ele deixasse de trabalhar nas extensões, até porque não tinha neste momento nenhum motivo para continuar a trabalhar esse desenvolvimento. Mas vendo o nosso interesse nas extensões, ele disse que iria tentar recuperar a conta e tentar fazer um mínimo suficiente de manutenção às extensões para que eventuais problemas fossem corrigidos e tudo voltasse a funcionar. Isso é o típico, temos que ir almoçar um dia, não é? Yeah. Mas vamos ver, daqui a uns tempos vou fazer follow-up com o Jonathan Kingston, e vou então ver se ele então retomou esse trabalho ou não. É isso mesmo, que é para ver se ele ganha o dia, se não ganha o dia. E tu, Miguel, estás tão caladinho, estás amuado? Não, estava aqui a ouvir, a conversa estava interessante e estava a ouvir o que vocês estavam a dizer, pá, vocês sabem tantas coisas, pá, são tão espertos, pá, espertos no sentido latino da coisa, não é? De expert. E eu não sei nada, pá, isto é mesmo, enfim, uma miséria. Então, mas podes aproveitar o facto de estares aqui e chateias a malta e a malta explica-te as coisas. Exato, eu sou o... Eu sou o idiota da aldeia. Que o gajo, então, estás bom, então vai. Não, aqui não há idiotas, pá. Aqui não há idiotas. Na nossa comunidade não há idiotas. Há os que já cá estão há mais tempo e os que estão há menos tempo. Não, os idiotas e todos são têm o seu valor. Um idiota, por definição, é um gajo que tem imensas ideias. Portanto, estamos cheios de idiotas. Pronto. Nem todas as ideias são boas, mas enfim. Mas a propósito daquilo que vocês estavam a dizer, vocês estavam a falar de automação. Eu nunca sei como é que se há de se dizer, automatização ou automação. Eu acho que ambas são válidas. Também tenho ideia mas que há nunca uma que é fui à mais procura. aplicável a determinados contextos. De modo que quem souber aí em casa que nos esclareça. Mas ainda a propósito de automação, essa semana eu sei, é uma surpresa, eu nunca digo isto, mas esta semana fui ao Lidl, que é o meu patrocinador, Miguel 10, o código promocional Miguel 10. Que só no Lidl encontras as melhores marcas aos melhores preços. Pronto, passado o momento da publicidade. Eles esta semana ou semana passada, estão com uma data de promoções e o catálogo está cheio de Zigbees, toda a espécie de traquitanas de automação, e inclusivamente uma central domótica, lâmpadas inteligentes, aquelas coisas todas. E eu estive a olhar para aquilo a pensar, pá, levo, não levo... Vou, não vou, e depois eu pensei, eu ainda não preciso de uma casa esperta. Eu nesse sentido sou um bocado conservador, como o Diogo, género, preciso, não preciso, fundamentalmente não preciso, porque acender e desligar luzes é no interruptor,
aquela coisa da poupança de energia, por acaso é uma coisa que me interessa e eu escolhi o nome Copérnico para hoje por causa precisamente da cooperativa. Vão à internet, gente, vão pesquisar a cooperativa Copérnico. Com 2 Os. Que é um projeto que vale a pena. Cooperativa com 2 Os Copérnico. Com 2 Os também. Com 2 Os também, que vale a pena. Espreitem. Em relação a poupar energia, todos os meus aparelhos, sobretudo tudo o que são computadores, a maior parte deles, como é uma Raspberry Pi, isso tudo precisa de transformadores, portanto não é boa ideia deixá-los ligados na tomada. Está tudo ligado a extensões com interruptores. Portanto, eu acabo de trabalhar, tenho 2 interruptores, 1, 2, que eu desligo, e quando começo a trabalhar, 1, 2 e ligo. É um bocado como o Tiago, mas menos sofisticado. E portanto, é isso. Mas entretanto, casa esperta, assim, não, ainda é cedo. Não é por aí. Muito bem. E que mais? E que mais nos contas? Tenho boas notícias e más notícias. Quais é que vocês querem ouvir primeiro? As más primeiro. Então, as más notícias é que as operadoras nacionais Altice, NOS e Vodafone querem desligar a rede 3G a curto e médio prazo e para passar tudo para 4G e 5G. Essas são as más notícias. As boas notícias é que as operadoras nacionais querem cortar a rede 3G e passar tudo para 4 e 5G. É por aí. E já não é que isso é uma boa notícia? É uma boa notícia porque se nós tivermos uma estrutura de telecomunicações que usa plenamente as frequências todas de rádio que estão à nossa disposição para fazer uma transmissão de dados mais rápida, mais segura e, enfim, com maior volume, vamos dizer assim, é benéfico para todos. O meu problema é que eu sou fiel ao meu BQ E4.5, que tenho desde 2015, já lá vão 7 anos, e o sacana só apanha frequências até à rede 3G, ou seja... Atenção, as frequências não até frequências, podem ser as mesmas. O protocolo, que é a questão da implementação do protocolo. Porque os Gs não são frequências, às vezes até são uma combinação de frequências e transportam os dados em várias frequências, várias larguras de banda, não é por aí. Ou seja, se as operadoras nacionais decidirem que acabam com a rede 3G, eu vou ter mesmo que fazer uma atualização do telefone, para vou ter que gastar mais dinheiro. É chato. Mas de qualquer maneira, só tencionam fazer isso lá para 2025, mais ou menos. Pronto. Ainda não sabem, não tem calendário. Acho que é o que elas dizem. Não sei se achas, eu acho que isso vai ser mais rápido. Achas? Acho que sim. Mas para ser mais rápido é preciso haver penetração de mais aparelhos capazes de captar a rede 4G e 5G. 4G está já bastante disseminado. Sim, expandida, sim. Ainda há sítios em que não. O 5G é que ainda não, até porque nos últimos anos tem havido este problema da escassez de equipamentos eletrónicos em geral. Pois. Mas tipo, as vacinas injetaram 5G na malta, a malta era toda uma antena. Exatamente. Eu já levei a vacina da Moderna, portanto estou plenamente equipado. Eu já levei reforço, portanto já vou com 6G. Mas agora a sério, eu acho que são boas notícias. Se nós conseguirmos ter rede 5G em todo o território nacional, isso vai favorecer imenso a integração das terrinhas do interior no acesso à internet sem precisarem de uma rede de cabos. Eu não estou convencido disso. Atenção às latências, cuidado com isso. Sim, não é só isso. É que em teoria já todo o país devia ter banda larga. Na verdade, isso não é verdade. Na verdade, não é verdade. Então é exatamente. Mentira. Exatamente. Uou. Não, agora não se diz mentira, disse uma inverdade. E não é verdade sequer para o caso de internet fixa. E em termos de banda larga móvel, ela é muito sofrível em boa parte do país. E cara. Sim, é a mais cara da Europa, mas pronto. Agora, há uma pergunta que eu tenho, especialmente para a malta que já trabalhou com telcos e coisas do género, que é, eu pelo menos só me preocupo se o telefone é 3G, 4G ou 5G, se ele for ligeiramente esperto e se me ligar à internet para fazer coisas, porque é aí que se nota quantos Gs é que ele tem.
A minha pergunta é, são raros, mas ainda é possível comprar telefones burros. Também Sim. os telefones burros vão deixar de funcionar, correto? Ups, pois provavelmente alguns serão capazes de fazer 5G. Será? Agora que é um desperdício gigantesco ter um chip 5G capaz de fazer 5G num telefone burro. Isso é. Sim, mas quando tu andas a discutir o direito a reparar e a obsolescência de equipamentos, de repente metes no lixo uma quantidade milhões de dispositivos que vão passar a ser bibelôs. Pois, mas isso se calhar, eu não sei, mas a maior parte das operadoras em Portugal atuam muitas vezes como revendedoras de aparelhos. Eu não sei se não haverá um incentivo para o fazerem, precisamente porque revender aparelhos novos é uma fatia do negócios deles. Não creio que eles ganhem muito dinheiro com isso. Talvez seja residual, mas é mais uma fatiazinha. Eu também não tenho noção dos números, portanto, mais uma vez estou a falar o que não sei. Portanto, se alguém em casa tiver mais informação sobre isso... O incentivo deles é em garantir um fornecimento de equipamentos que permita às pessoas utilizar os serviços deles. E que lhes dê pouco trabalho de manutenção, não é? De suporte, ou seja, um telefone mais antigo certamente que é mais propício a que as pessoas necessitem de apoio, de ajuda, de como é que se faz isto, se o telefone for rápido, tudo acontecer rápido. Mas isso elas não dão esse apoio, portanto... Quando tens um problema no telefone, não estou a dizer tu, Diogo, mas quando uma pessoa tem um problema no telefone, é muito normal ir a uma loja de telefones. Não interessa se é um multimarcas, se é de um operador específico, mas é muito normal que as pessoas vão à procura de apoio nessas mesmas, naquilo que têm. Se estiverem em casa, telefonam, se estiverem na rua, entram na loja. E vão lá, nas lojas mesmas que são das marcas, muitas vezes são o que tem da marca é apenas a marca, não tem mesmo relação com, além disso, com a marca. E esse operador de telecomunicações não quer saber, porque não é um problema dele. E são problemas que as pessoas vão ultrapassando, vão se explicando nessas lojas, mas não há real suporte técnico às pessoas. E vejo não isso, há. por exemplo. Como assim não há? E vejo isso. Venderam um smartphone a uma pessoa que eu conheço, uma pessoa idosa. Um smartphone e basicamente o que acontece agora é que ele simplesmente não usa o telefone. Ok, pronto. É curioso que tu refiras esse caso, porque eu tenho um caso muito próximo, não vou dizer quem foi, mas um senhor com uma certa idade, já vai nos 70 e tais, tinha um Samsung, daqueles Samsungs mais antigos, das primeiras gerações de Samsungs com acesso à internet e algumas aplicaçõezinhas, isso tudo. Já não era o app, era acima disso. Já tinha o Google Play, mas assim, uma coisa assim manhosa. Pronto, aqueles Samsungs mais antigos, sempre funcionou muito bem com esse. Entretanto, o telefone teve um problema qualquer, já não me lembro bem o que é que foi, mas uma coisa simples de reparar. Foi à loja e convenceram-no a comprar um iPhone. Então o senhor saiu de lá com o iPhone e entretanto eu tive a oportunidade de dar uma vista de olhos ao Samsung velhinho. Consegui arranjar o problema, já nem me recordo o que é que era, mas estava a funcionar plenamente, não havia problema nenhum. Mas o vendedor lá arranjou uma maneira de vender ali o iPhone. Sim, então o senhor é vendedor, faz o seu papel. É aquilo que as telcos chamam um cross-up, que é a propósito de um pedido de suporte, tu aproveitas e fazes uma venda. Pronto. E os familiares normalmente é que ficam com o ónus de dar o apoio técnico. Exato. Essa também eu já avisei que eu não dou suporte a produtos da Apple ou da Microsoft. Não dou suporte a nada. Eu ainda dou suporte. Não, espera, não é. Eu ainda dou suporte a pessoas a quem eu instalei sistemas operativos GNU Linux. Eu ainda dou suporte. Mas quando eles dizem, tenho aqui um computador com Windows, não, amigo, é assim, eu passei, olha, deixa-me lá ver o seu computador, olha, eu posso lhe instalar o Ubuntu, está bem? Agora, isto Windows, isto não funciona. Pumba, e limpo logo ali outro disco, faça um cross-up, mas para mim. Pronto. E já vamos com meia hora de episódio. Eu acho que está então na altura certa para introduzirmos o tema de hoje. Posso...
Desculpa, posso fazer uma transição musical como às vezes costuma fazer? Pronto, faz a transição musical. Pronto. Era Foi isto? a transição musical. Eu só tenho a dizer que fizeste muito melhor no episódio gravado em Xistone. Portanto, sim, mas nesse episódio eu tinha uma gaita. Não me vais querer, não me vais obrigar a tirar a gaita para fora aqui à frente de toda a gente. Não. Adiante. Uma gaita de foles, senhores. O Hugo Sousa tem uma música sobre gaitas também. E tocar gaitas e pronto. Toca na gaita ao Vitor. Muito bem. Então, podemos? Claro que sim. O episódio de hoje é então dedicado a políticas públicas de software livre. Olha, então espera aí um bocadinho, antes de entrar nessa parte, no sumo, eu queria fazer só aqui uma chamada de atenção para um link que nos foi enviado por um dos nossos patronos sobre, não sei se tu certamente que viste, Diogo, que é um repositório que apareceu no GitHub, publicado por um senhor Alain, o Alain Popé, que tem lá um script, uma coisa, aquilo está bem escrito, sim senhor, está bem amanhadinho, mas basicamente é um script que analisa os snaps que tu tens instalados no teu computador, remove-os e substitui os teus snaps por flatpaks. Não sei se já tiveste a oportunidade, calculo que não vais usar o script, mas já tiveste a oportunidade de olhar. Não, eu tive conhecimento da sua existência, sim, quando o Alan anunciou. E pronto, e aí é útil para quem prefere usar flatpaks. Não acho particularmente interessante. Tiago, acho que pronunciaste mal o nome do senhor, é estrangeiro, deve-se dizer Alan Pupi. Pupi, pronto, ok, Pupi. É isso. Tá bem. Adiante ao tema principal, que é então a políticas públicas de software livre. Temos aqui várias pessoas que falam e pensam, em especial, políticas públicas de software livre. E eu queria introduzir o tema mencionando um conjunto de medidas e de ações de políticas públicas de software livre ao nível da União Europeia, aliás, em particular ao nível da Comissão Europeia, para fins internos da Comissão Europeia. A Comissão Europeia tem uma política bastante avançada nessa área. Eu diria que é de longe a mais avançada que eu conheço. Se conhecerem outra mais avançada, por favor, informem-me, porque fico muito, muito, muito curioso. E começa por ter uma estratégia de open source da Comissão Europeia plurianual. Esta já é a segunda ou terceira, ou coisa assim de género, e vai desde o ano 2020 até o ano 2023. E o lema dela é Pensa Aberto. Vocês vão ver que, pelo que eu vou descrever, que a política é mesmo a parte mais abstrata dela, é mesmo muito secante e tem aquele linguajado todo típico, super secante. Então avança, Diogo, avança. Das políticas e dos documentos oficiais, mas depois quando fala das coisas mais concretas, começa a tornar-se bem mais interessante. E vamos a isso. Portanto, o tema é pensamento aberto e tem a ver com encorajar a alavancagem transformativa, inovativa e colaborativa do poder do open source. Já mesmo dizer tudo, estamos lixados, Miguel. E depois tem um objetivo de aumentar a utilização do open source na Comissão Europeia para lá das áreas mais práticas, e como práticas eles querem dizer mais técnicas, e tem um conjunto de objetivos-chave. Um é progredir para uma autonomia digital, que é um tema bastante interessante e que podemos falar dele a propósito de outras coisas em futuros episódios, e proponho até dedicarmos um episódio a falar de autonomia digital e de soberania digital a propósito do momento que nós vivemos na guerra. Qual guerra? É uma operação militar especial? Qual guerra? Não se pode dizer guerra.
Mas isso ficará para outro episódio e entretanto continuaremos neste. Outro objetivo-chave também é implementar uma estratégia digital da Comissão Europeia. A Comissão tem uma estratégia digital e então quer incluir esta estratégia do open source na implementação dessa estratégia digital. Faz todo o sentido, porque ter um objetivo que ir num sentido e outro que ir noutro completamente diferente seria imbecil, no mínimo. Encorajar a partilha e a reutilização de software e aplicações, dados, informação e conhecimento, contribuir para o conhecimento societal partilhando o código-fonte da Comissão, criar um serviço público de classe mundial. E depois tem um conjunto também de princípios que é pensar aberto, transformar, partilhar, contribuir para a segurança, permanecer em controle. Portanto, temos aqui já outros que materializam estes objetivos, princípios que materializam alguns dos objetivos-chaves, em particular aqueles que mencionámos em especial da soberania e da autonomia digital. O que é um conhecimento societal, Diogo? Isto não são palavras tuas, copiaste isto da internet, de certeza. Não, eu traduzi um documento oficial. Eu traduzi parágrafos de um documento oficial que está depois mencionado e que está aí nas notas do episódio. Nas ações não que depois são concretas, da forma... o que é? É o conhecimento que está integrado na sociedade, que é adquirido pela sociedade e fica disponível a todos ou a partes importantes da sociedade. Pelo menos é assim que eu interpreto. Conhecimento público, será? É mais do que público. Que o objetivo mais do que público? Sim. É mesmo que se torne como parte de um bem da comunidade. Acho que é mesmo. E como comunidade, aqui significa sociedade. Ou seja, beneficiar a sociedade no seu todo com a partilha desse conhecimento ou desses recursos que se tornam públicos, estão disponíveis publicamente. É isso? Porque tornar público não quer dizer que seja absorvido pela sociedade. Sim, e aqui o objetivo é mesmo garantir que é absorvido pela sociedade. Se eu tentar descrever aquilo que eu presumo que é isso que está a tentar ser transmitido, é um pouco aquilo que a NASA fez com a sociedade norte-americana a partir dos anos 60, em que tu tens imensos avanços tecnológicos de engenharia e até mesmo de ciência de investigação, isso tudo, que acabaram a beneficiar a sociedade civil, entre aspas, com uma série de avanços. Pronto. É por aí. Eu julgo que é por aí, não tenho a certeza. Porque essa linguagem, vou ser muito honesto, parece muito vaga ainda. Sim. É que era aí que eu queria chegar, ou seja, quando tu usas palavras demasiado caras, muitas vezes o que tu queres é esconder, ou seja, se fossem coisas simples e se quisesses comunicar de forma fácil, não precisavas de usar. Eu acho que nunca, e eu não tenho 20 anos nem 30, eu acho que nunca ouvi, nem nunca vi escrito a palavra societal. Pronto. Eu já, societal, isso existe, é uma palavra. Eu não estou a dizer que não existe, atenção. E como eu disse, e isso que tu estás a dizer, Tiago, reflete aquilo que eu disse inicialmente, que inicialmente parece tudo muito vago e que é mais um objetivo de dizer coisas sem fazer coisas, ou sem fazer coisas em concreto. Daí que haja mesmo um conjunto de ações concretas definidas como parte desta política, e começa por criar o gabinete de programa do Open Source da Comissão Europeia, que já existe há uns anos até. Aliás, estão agora a contratar uma nova liderança para o projeto, para o programa, para o gabinete de programa. Aliás, não é uma liderança, é mais um membro para ajudar a definir as políticas. É essa, depois é definir e promover uma cultura aberta baseada nas práticas culturais do open source. Espera, do open source por omissão, é um aspecto extremamente importante. Sim, ou seja,
há um conjunto de práticas que são comuns em comunidades open source e que não têm que ser exclusivas do open source, podem ser práticas de comunidades em geral. E o objetivo aqui é introduzir esta cultura dentro da Comissão Europeia e tornar que o comportamento standard dessa cultura, dessa organização, a prática dessa cultura aberta. Depois, outra é melhorar o repositório de software. A Comissão Europeia tem um repositório de software e ele precisa de ser melhorado, é um facto. É difícil encontrar coisas e não é prático, simplesmente. Rever práticas de distribuição de software. Facilitar e criar inovação com laboratórios de open source. Desenvolver competências e recrutar peritos. Aumentar a interação com comunidades. Integrar open source na governança interna da IT da Comissão. Assegurar a segurança do software de código aberto. Encorajar tal cultura interna aberta baseada nas práticas culturais do open source. E aqui eu achei estranho, eles mencionaram 2 vezes a mesma coisa. Não sei se é gralha, se queriam dizer outra coisa, mas a mim pareceu-me querer dizer exatamente a mesma coisa. É para ter a certeza de que estamos a prestar atenção. É reforço. Okay. E aqui ainda estamos num nível ainda ligeiramente abstrato, apesar de já ter algumas coisas que são mais concretas. Mas, de facto, a Comissão Europeia está a aplicar estas políticas e está a aplicar com medidas concretas e vamos dar aqui alguns exemplos. Lançou agora um inquérito em reação à crise do Log4j. Não sei se falamos aqui disso. Várias vezes. Log4j sim, do inquérito disso. Não. Sim. Mas o inquérito é recente também, Pronto, não é? Sim, o inquérito é recente. Queria falar, eu estava a referir, era mesmo o Log4j. Log4j, sim. Este inquérito tem um objetivo de identificar e catalogar o software mais utilizado dentro de serviços públicos na União Europeia. Portanto, não só dentro da Comissão Europeia, mas nos vários Estados-membros e nas várias organizações públicas dos vários Estados-membros. Se quisermos endereçar problemas que são sistémicos e que podem causar falhas catastróficas, parece-me um bom primeiro passo a tomar. Este é um inquérito que pode ser preenchido por funcionários dessas organizações. Ainda é um projeto piloto, chama-se FOSSEPS. E se quiserem responder a esse inquérito, nós vamos deixar também aqui os links para vocês poderem participar. Outra medida, de 25 de abril a 10 de maio, a Comissão Europeia organiza um hackathon em conjunto com a Nextcloud. Aqui estamos já numa coisa muito concreta, com software muito concreto. Espera lá, porque agora estão a afinar pela agulha certa. Ok, agora já começamos a ver aqui qualquer coisa mais concreta. Eu posso garantir-vos que a Comissão Europeia utiliza a Nextcloud internamente. E este hackathon tem o objetivo de resolver, ou melhor, de melhorar o Nextcloud para os propósitos das entidades públicas, portanto, serviços públicos em geral. E tem como objetivos mais concretos fazer melhorias no DEC, fazer melhorias no Talk, fazer melhorias no sistema de marcação de eventos nos calendários, melhoramentos na app de fotos, e ainda haverá um desafio para resolver issues específicos, aliás, issues não específicos marcados no GitHub, nas várias aplicações do Nextcloud. Isso vai ser quando? Vai decorrer de 25 de abril a 10 de maio. Ok. Vamos deixar links para tudo isso. Creio que há até compensações financeiras na participação disto, que é comum ter a ver nestes eventos da Comissão Europeia. Mas por falar em compensações financeiras, a Comissão Europeia também tem um programa de bounties para problemas de segurança em software livre.
Vão oferecer chocolate de leite com recheio de coco? Não, vão mesmo oferecer dinheiro. E ao que me lembro, os bugs menos... Aliás, não, isto é outro programa, portanto não. Já ia misturar programas porque eles têm muitos programas. Não sei quais são os valores envolvidos aqui neste programa. Mas há um conjunto de software para o qual a Comissão oferece estes bounties. Vários destes softwares nós conhecemos e utilizamos, ou pelo menos estamos mais ou menos familiarizados. Um é o CryptPad, que já usamos para ajudar a produzir este podcast anteriormente. O Mastodon, que é basicamente uma alternativa do Fediverse para o Twitter. Portanto, é uma rede centralizada, distribuída e federada, com uma aparência e um comportamento parecido com o do Twitter. O LibreOffice, que todos conhecemos bastante bem. O LibreOffice, acho muito bem. O LibreOffice precisa de todo o nosso carinho, toda a solidariedade com o LibreOffice. Abracem o LibreOffice. Dê-lhe beijinhos também. O Odoo, que é um CRM. Não é um CRM, é um ERP. Também é um. Ele tem muitas coisas. Pronto, exatamente. Dizes que é um CRM é claramente redutor. Sim. O que é um ERP? É Enterprise Resource Planner. Pois foi exatamente o que eu tinha pensado. E até o patrocinador, aliás, não é o patrocinador, é o produto ao qual uma empresa que patrocina o Linux Tech PT dá suporte. Portanto, vende suporte e integrações em Odoo. Também é utilizado pela comunidade do Bports. O site é feito, o back-end é feito em Odoo, utilizamos como CRM em Odoo, etc. E outro software que também está patrocinado em termos de bounties é o Leos. O Leos é criado pela própria Comissão Europeia e tem o objetivo de ser utilizado para criar rascunhos de legislação. Gera esses rascunhos em formato XML e o objetivo é haver um software que pode ser interoperável entre várias organizações e permitir e integrar com outros softwares para outros fins e ser usado para estes fins de criar legislação, porque criar legislação pode ser bastante mais complicado do que parece. Não é simplesmente agarrar num documento do Word e começar a escrever para lá coisas. Que é o Word? Pois, mas conheço tantos maus exemplos desses pessoal que trabalha em documentos de texto em cima do joelho, mas enfim. Olha, isto tudo é muito interessante, são boas notícias, parece-me, mas eu tinha só 2 ou 3 comentários. O primeiro é que, pronto, já tinha dito, a linguagem no início parece muito vaga, muito geral. Fala-se muito, referem-se muito a open source, mas apenas 2 ou 3 vezes, muito especificamente a software livre. E isso inquieta-me um bocadinho, porque uma coisa pode não ser necessariamente a outra. É uma linguagem que... Eu diria que em 99,9% dos casos é a mesma coisa. Sim, claro, mas eu estou preocupado com o 0,1%. O 0,1%, eu não conheço nenhum caso em que haja... Neste momento, que haja uma diferença que seja relevante, ou software muito conhecido e utilizado em que haja uma diferença significativa aí. Não. Costumas ser bem mais rigoroso do que isso, Diogo. Agora costumas ser bem meticuloso francamente. E eu lembro de nós estarmos 2 episódios a discutir se era um bug ou não aquela questão do Nextcloud. E tivemos que definir exatamente o que é um bug ou o que é que não é um bug. Portanto, aqui é essa história de achares que misturares as duas coisas no mesmo saco só porque são muito semelhantes. Diogo, onde é que está o teu rigor? E para efeitos práticos, são. Eu acho que seria interessante, em relação a este projeto da Comissão Europeia e os objetivos todos que aqui estão, acho que era interessante entrevistar, se calhar,
algum representante da ANSOL, por exemplo, sei lá, podia ser não sei, o presidente e saber o que é que ele, enquanto representante da ANSOL, o que é que ele acha, não sei, ocorre-te alguém eu por acaso que tu conheças. Tiago, podemos convidar o gajo, eu proponho fazermos uma coisa que é, logo que todos aqui sejamos sócios da ANSOL, acho que temos propriedade para fazer esse convite e temos maior probabilidade da pessoa aceitar o convite. Em relação... Parece-me uma boa ideia. Em relação à minha opinião sobre isso, agora falando a sério, porque estava a meter contigo, acho que sabes disso. Aquilo que eu vejo, lá está, e quando eu começo a ver muitas palavras caras, começo a ficar preocupado. Acho que estamos aqui todos mais ou menos na mesma linha, que é, o discurso é vago, é tudo muito amplo, é preciso vermos coisas concretas, e a primeira coisa que me vem à cabeça, e está diretamente relacionado com uma das campanhas que infelizmente tem que ser mantida da ANSOL, que é do acompanhamento da lei das normas abertas e das constantes violações da lei das normas abertas. Portanto, não interessa nada teres boas políticas ou boas leis ou bons decretos ou bons, seja lá o que for, e teres um paleio bem estruturado e bonito, e se depois na prática aquilo não acontece. Sim. Mas estamos aqui a falar de duas dimensões diferentes. Isto são políticas da Comissão Europeia para a própria Comissão Europeia. Sim, são internas. Eu percebo isso, a minha questão é... Mas calma, deixa-me acabar. Diz, desculpa. E tu estás a falar, e corretamente também, de uma política, neste caso do Governo da República, para o próprio... Que é uma política interna também, entidades públicas. Exatamente. Sim, é uma para as entidades públicas da administração pública em Portugal. Exatamente. É só para que as pessoas que não conhecem, certo, mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é aquilo que tu escreves, aquilo que tu fazes, e estamos a falar das normas abertas em Portugal, aquilo que tu escreves e aquilo que tu fazes, neste caso na Comissão Europeia. É muito diferente, sim. Percebes? É muito diferente. A questão é um bocado essa, ou seja, ter documentos muito bonitos e linhas orientadoras muito bonitas e polidas e muito agradáveis de ler, ainda que chatas, mas pelo menos o conteúdo ser agradável para nós, pouco significa se depois não for concretizado. É aí que eu queria chegar. Mas neste caso aqui da Comissão Europeia, há de facto, e temos aqui alguns exemplos para demonstrar que há de facto aqui um esforço de fazer coisas. E posso adiantar também que muito do que a Comissão faz internamente é software livre publicado até no próprio GitHub. Como é que tu sabes? Isso era um episódio inteiro. Isso era um episódio inteiro. Sei porque está no GitHub e era conhecido. Aliás, claro o Tiago Carrondo já teve, creio que já teve o prazer de conhecer o Balázs, que foi um dos convidados do nosso podcast já há muito tempo, já há uns anos, e que organizou um evento no qual participei. Aliás, o Balázs teve já em 2 episódios até. E ele funciona como para propósitos de segurança, de cibersegurança, como uma espécie de ligação entre a comunidade, uma parte da comunidade de software livre, em específico com o Drupal, e a Comissão Europeia. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Eu estava aqui a ler o texto outra vez e estava-me a ocorrer aqui uma coisa. Eu estou aqui talvez a ler nas entrelinhas e posso estar errado, mas a ideia com que eu fico é que a Comissão Europeia está a ficar um bocado aflita com 2 coisas. Problemas de segurança por causa da guerra cibernética, em particular a ameaça mais premente ultimamente, que é o conflito entre a Federação Russa e o resto do espaço europeu. Deixa-me só interromper-te aqui já. A predominância das GAFAM, que são maioritariamente norte-americanas, e o desejo de ganhar autonomia. Portanto, estou a imaginar coisas ou há aí qualquer coisa também disto? Nem. Esta política é de 2019, foi um documento escrito em 2019, portanto, projetá-la, nós podemos projetar benefícios dela. Mais recente. Projetar benefícios dela neste contexto, mas não é este contexto que a definiu. Portanto,
Mas em relação à autonomia das tecnológicas norte-americanas é capaz de ser aplicável. A questão da soberania digital é um problema que não é muito tido em conta em Portugal, mas fora de Portugal é bastante importante. Haveria tanto a dizer sobre o papel de Portugal enquanto satélite do espaço anglo-americano, mas enfim. E há aqui, sobretudo, um esforço de ir um bocado também no sentido de uma outra política que é defendida e promovida pela comunidade de software livre, que é o dinheiro público ser aplicado sobretudo em software que depois beneficiou o público money, e que é code. ele próprio público. Exatamente. Dinheiro público, código público, exatamente. E por isso muito do que é desenvolvido dentro da Comissão Europeia e que faz sentido utilizar fora da Comissão Europeia é de facto publicado como software livre em repositórios públicos, quer no repositório da própria Comissão Europeia, como é por exemplo o caso do software que nós falámos há bocado, o Leos, e que é muito difícil de encontrar, seja o que for, e também em repositórios públicos, como é por exemplo o caso do GitHub. E é um bocado essa onda. Sim, mas agora, eu percebo esse incentivo. Aliás, um dos grandes incentivos do software livre, um dos grandes benefícios do software livre é que as empresas ou as instituições que investem mais em termos do desenvolvimento do código, ou até de financiar direta ou indiretamente a manutenção do código e o melhoramento e a sua evolução, esses esforços que são quase esforços em modelo de cooperativa, não é? Porque tu tens várias instituições e empresas a contribuir para a manutenção de um determinado tipo de software que os vai beneficiar a eles e a outros. Exatamente. E podemos ver isso aqui no caso da União Europeia. Gente, exemplo, o Alex vai ficar agradadíssimo com a duração deste episódio. Só calma. Estamos quase a terminar. Alex, não sou eu que te vou aturar, hein? Pronto. Já fiz sinais, tu não vês os vídeos, já vi sinais há 5 minutos. Estás a fazer com que isto seja mais longo, então. Como é, por exemplo, o caso do CryptCAD. O caso do CryptCAD e do LibreOffice, podes dizer e do Leos e do Nextcloud, podes dizer que é um benefício interno para a Comissão Europeia conseguir adaptá-lo para que eles sirvam melhor os propósitos de uma entidade pública como a Comissão Europeia e as várias agências da União Europeia. Agora, coisas como o Odoo, aí talvez haja um benefício mais geral para a sociedade. Coisas como o Mastodon é mais um benefício para a sociedade. Portanto, há aqui um objetivo de aproveitar as forças do software livre na melhoria do software para determinados propósitos e ao mesmo tempo fazer com que os contributos e o esforço feito no software seja um benefício para a sociedade em geral. Ok, eu proponho que a gente volte a falar neste tema num próximo episódio, porque há aqui muito para falar. Foi uma boa introdução. E resta então dizer que este show é produzido por mim, Tiago Constantino, pelo Tiago Carrão, pelo Miguel e editado pelo Xandro Carrapice, o Senhor Podcast. Até para a semana. Até para a semana.